Apocalipse 13, a partir do verso 1. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê nessa noite o fruto do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento. Sua palavra diz, Senhor, que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sua palavra diz que é segundo a vontade de Deus que Ele intercede pelos santos. Por isso, Senhor, nós oramos em secreto e em público, a oração modelo que o Senhor nos ensinou, Pai, não como uma reza, mas como um princípio que inicia um diálogo correto contigo, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha, Senhor, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas. Assim, Pai, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, nós te suplicamos nessa noite, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oramos, Senhor, pela irmã Osana, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo vivifique ela. Teu Filho disse que a carne para nada se aproveita, mas as palavras de Jesus, Pai, são Espírito e são vida. Vivifica, Senhor, a Tua serva com o Espírito Santo. Enche ela com o Espírito Santo, Senhor, e concede a ela a alegria da salvação cada vez mais. Oramos, Senhor, por aqueles que estão aflitos e ansiosos. Oramos por aqueles que não têm encontrado a paz em lugar nenhum. Que nessa noite todos nós possamos ter um encontro ou um reencontro com o Príncipe da Paz, que é Jesus. Assim como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Que nessa noite seja uma noite de reencontro contigo, onde os nossos corações vão voltar a arder para uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Nos enche de amor verdadeiro por Ti, Jesus, e pelo próximo. Senhor, oramos pelo irmão Fábio, que está com o carro quebrado, Senhor, aqui próximo. Que o Senhor possa ser um socorro bem presente na vida dele. Que o Senhor possa prover todos os recursos para que ele chegue em segurança à Tua casa. Abre o nosso entendimento e que nessa noite possamos compreender o texto bíblico para que possamos, Senhor, imitar o bom exemplo das 5 virgens prudentes que tinham se preparado para a chegada do noivo. Te pedimos perdão pela nossa falta de preparo para o momento do culto, pela nossa falta de oração pelo culto. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a darmos prioridade ao Teu reino e à Tua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas, Pai, para a glória de Deus. Nos enche, Pai, nessa noite do Espírito Santo. Tira da nossa mente todo pensamento que não vem de Ti e nos enche com pensamentos santos, com pensamentos puros, com pensamentos que Te agradam e que vêm do Teu trono de graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre
a figura do anticristo. Essa figura que vai aparecer aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o anticristo e a sua oposição aos servos de Cristo, é o título do nosso estudo. Lembrando que nós estamos nessa seção do livro do Apocalipse que apresenta o fim dos tempos, nos mostrando a tríade do mal. No capítulo 12 nós vemos o dragão fazendo oposição à mulher que representa a igreja, o povo de Deus. O dragão é Satanás. Aqui agora nós vemos o anticristo na figura de uma besta que emerge do mar. E depois nós vamos ver o falso profeta na figura de uma besta que emerge da terra. Esses três personagens formam a tríade do mal, que fazem oposição à trindade do bem. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos o dragão, o anticristo e o falso profeta. E aqui nós vamos ver a aparição desse personagem assustador que irá surgir brevemente no cenário mundial. Eu creio que todos os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo no Afeganistão. E não é à toa que nós estamos estudando a aparição do anticristo em um momento onde a nossa geopolítica está totalmente conturbada e dando os sinais para esse momento, para o momento onde esse homem irá aparecer e governar o mundo inteiro em um sistema que irá se opor cada vez mais a Cristo e aos seus servos. Antes de iniciar a leitura do texto, é importante que saibamos quem é o anticristo. O anticristo é uma espécie de encarnação de Satanás, que representará o poder perseguidor de Satanás em figura humana, operando por meio das nações deste mundo. Ele irá governar o mundo inteiro. E antes de começar a leitura do texto, eu queria meditar sobre uma importante realidade. O espírito do anticristo, ele sempre existiu e ele existe hoje. Esse espírito, ele não significa somente rivalidade a Cristo, mas significa também imitação. Um desejo de imitar, de ser igual. Eu queria convidar os irmãos a abrirem 1 de João, capítulo 2. 1 de João 2,18. A Bíblia vai falar sobre esse espírito. 1 João 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. João está preparando a igreja para o momento do fim. Já é a última hora. E como ouvistes, 1 João 2,18, como ouvistes, vocês ouviram, que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, o apóstolo João está dizendo que assim como existem miniaturas de Cristo, os cristãos, existem também miniaturas do anticristo, aqueles que não têm o Espírito de Cristo. Lembrando que não há neutralidade no mundo espiritual. Quem não tem o Espírito de Cristo já está sendo influenciado pelo Espírito do anticristo. E deixa eu te dizer, esse Espírito já influenciou a mim e a você, e pode também nos influenciar sem que nós percebamos. Por exemplo, você já teve alguma vez o desejo de estar no centro das atenções? Você já teve alguma vez o desejo de ser aplaudido, o desejo de ser admirado, o desejo de ser elogiado antes de ser cristão? Esse é o espírito do anticristo.
é o desejo de roubar a atenção de Cristo. Quando você quer trazer a atenção para si. Então, muitas vezes, o espírito do anticristo pode estar em uma pessoa dentro da igreja. O espírito do anticristo estava operando dentro dos fariseus. Por que que o Senhor Jesus Cristo disse, quando você for dar uma esmola, que a sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda faz? Porque se você fizer para que os homens te aplaudam, vocês já receberam a sua recompensa. O Senhor Jesus estava falando desse espírito, o espírito do anticristo, que quer roubar a atenção de Cristo. Ao passo que o Espírito Santo nos leva a fazer tudo para a glória de Deus, buscando não estar no centro das atenções, mas buscando de todas as formas com que Cristo apareça, como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. O espírito do anticristo, ele quer roubar a glória de Cristo. Por isso que eu estou falando que esse espírito sempre existiu, esse espírito existe, esse espírito está operando principalmente no cenário religioso. Porque o anticristo vai ter todo o apoio da igreja apóstata para governar. Por isso, cada vez mais, nós temos que examinar a nós mesmos e ver quais são as intenções do nosso coração. Olha o que diz o verso 19 de 1 João 2. Eles saíram de nosso meio. João está falando das pessoas que abandonam a fé, que abandonam a igreja, que abandonam a congregação dos santos. E olhe que coisa, olhe qual é o motivo. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, aqueles que abandonam a igreja evidenciam que nunca tiveram o Espírito Santo. Porque o espírito do anticristo se incomoda com a glória de Deus, se incomoda com a atenção ser dada a Cristo. Por isso que as pessoas que estão na igreja, onde o verdadeiro evangelho é pregado e querem ser aplaudidas, admiradas, elogiadas, elas não vão conseguir perseverar. Porque na Bíblia não existe espaço para glória humana. Na Bíblia só existe espaço para a glória de Deus. Isaías 48:10, Isaías diz, a minha glória eu não divido com ninguém. 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Houve um homem que intentou, cheio do espírito do anticristo, roubar a glória de Deus. O nome dele é Herodes, se não me engano, Antipas. Está lá em Atos, capítulo 13. E a Bíblia diz que esse homem começou a discursar. Ele começou a falar em alta voz diante de uma multidão. E as pessoas começaram a ovacionar esse homem e dizer, ele tem voz de Deus e não de um homem. E quando as pessoas falaram isso, ele recebeu a glória para si. E a Bíblia diz que ele morreu instantaneamente e foi comido por vermes. Porque Deus queria mostrar que ele não divide a sua glória com ninguém. Então perceba que esse espírito o tempo todo quer nos influenciar. Há um combate. O tempo todo o espírito do anticristo quer nos levar para esse caminho. O caminho da autoexaltação. Quando o espírito de Cristo sempre quer nos levar à humildade, à pobreza de espírito. Em segundo lugar, por que é importante começarmos falando dessa passagem? Porque essa disposição interior no seu coração é o que vai fazer toda a diferença no período
da ascensão do anticristo. O Senhor Jesus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que vai fazer a grande diferença no período da ascensão do anticristo na igreja verdadeira é a condição do nosso coração. Nós estávamos adorando a Deus em secreto ou não tínhamos vida secreta com Deus? A nossa vida cristã era apenas uma teatralização da fé, como era a vida dos fariseus. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar e Ele disse: entra no teu quarto em secreto, fecha a porta do seu quarto em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não busque o elogio das pessoas, porque a mesma pessoa que te aplaude hoje te apunhala amanhã. Busque o reconhecimento que vem do alto. Busque a glória que vem somente do Deus único e verdadeiro. A primeira definição da autenticidade da conversão do apóstolo Paulo está lá em Atos capítulo 9. Jesus fala com Ananias assim: Ananias, pode ir, vai lá na casa de Saulo de Tarso. E o que foi que o Senhor Jesus disse? Ele está orando. Ele está tendo comunhão com Deus em secreto. Ele agora não é mais um fariseu que tinha o espírito do anticristo, que se gloriava nos seus méritos, que confiava na carne. Não. Aquilo que para ele era lucro, ele reputou como perda, comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então vai lá, Ananias, ele está orando. Dito essas coisas, vamos ver qual será o período histórico que o anticristo irá ascender. Apocalipse 13 está falando de que período histórico? Essa seção do Apocalipse, que começa no capítulo 12, começa lá no início da humanidade, mostrando a oposição que existe no mundo espiritual entre o povo de Deus e o dragão. Fala de uma peleja que houve no céu. Fala da persuasão de Satanás com os anjos de Deus. Com a sua cauda ele levou 1/3 dos anjos. E fala da oposição do dragão à igreja. Agora, João já começa a contar o fim, no capítulo 13 de Apocalipse, já indo para o período histórico dito pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 24 e Marcos 13, que é o período que vai anteceder a volta de Jesus. Serão os últimos momentos da história da humanidade, um período histórico conhecido como a Grande Tribulação. E por que esse período é chamado de Grande Tribulação? Vamos abrir em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. A partir do versículo 15. A epígrafe do texto na minha Bíblia tem escrito: a grande tribulação. Verso 15: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O que significa isso? Profanação dentro do santuário de Deus. É isso que significa o abominável desolador. Esse abominável desolador, ele aconteceu em diversos períodos da história. Houve um homem chamado Antíoco Epifânio, que entrou no templo e sacrificou um porco, gerando uma grande revolta entre os judeus, conhecida como a revolta dos Macabeus. Porém, existiram outros eventos que
significam a mesma coisa e ainda existirão. Por isso, esse abominável da desolação de que falou o profeta Daniel não fala somente de um período específico da história da humanidade, mas fala do que acontecerá no fim. Abominações dentro da casa de Deus. Como está escrito no capítulo 8 de Ezequiel. Quando Deus dá uma visão a Ezequiel e puxa ele pelos cabelos, para que ele visse pessoas dentro do templo adorando a outros deuses. E ele, quando se assusta, Deus fala: Ezequiel, você está assustado com isso? Você ainda virá abominações piores do que essas. Então, o abominável da desolação é o que já está acontecendo. Escândalos no meio do povo de Deus. A igreja que foi chamada para ser santa, o cristão que foi chamado para ser santo, vivendo pior do que o ímpio. Isso já é a grande manifestação do espírito do anticristo. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque a fuga é mais difícil. Aqui o Senhor Jesus está falando de uma intensa perseguição. Justamente desse momento onde o anticristo irá se levantar, irá governar o mundo inteiro. Os irmãos viram ontem aquela cena das pessoas tentando se agarrar a um avião no Afeganistão. E aquilo ali é uma tentativa de fuga do sofrimento que eles sabem que irão padecer. A ascensão do anticristo será um momento assim para os verdadeiros cristãos. Momento onde a condição social não vai fazer muita diferença. Momento onde o nosso nível de intelectualidade não vai fazer muita diferença. E o momento onde vai fazer grande diferença entre aqueles que têm o seu tesouro no céu e aqueles que têm o seu tesouro na terra. Porque vai se evidenciar. Me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque o coração dela estava ainda em Sodoma. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Verso 21. Porque nesse tempo, é esse período aqui, o verso 21 e o 22, que fala da ascensão do anticristo. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Está vendo por que o abominável desolador não fala somente do episódio de Antíoco Epifânio? Fala de algo que ainda está por vir. Uma tribulação que não existiu nem jamais haverá na história da humanidade. Por quê? Porque essa grande tribulação já vai terminar com a volta de Jesus. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, à medida que a volta de Jesus se aproxima, o tempo vai passando mais rápido, para que os escolhidos de Deus sejam santificados, para que eles não se percam e não se corrompam com as contaminações desse mundo. Agora vamos abrir em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Esse capítulo vai falar do que João está falando em Apocalipse 13. Todas essas passagens que eu estou
falando com os irmãos, são passagens introdutórias à passagem que nós vamos ler. Apocalipse, 2 Tessalonicenses, 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ou seja, todos os irmãos sabem que Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, mas que Ele vai voltar. E o apóstolo Paulo aqui relembra os irmãos desse evento, e nós devemos pensar todos os dias nele, na volta de Jesus. Pensar na volta de Jesus nos dá arrependimento dos nossos pecados. Pensar na volta de Jesus nos dá diligência com as coisas sagradas, como as virgens prudentes. Pensar na volta de Jesus nos dá temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Então, é muito bom pensar na volta de Jesus, estudar a volta de Jesus, que pode voltar de forma visível ou pode voltar com o momento da nossa morte, pois após a morte segue-se o juízo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, a volta de Cristo, que é o terror dos ímpios, é o anseio dos cristãos, pois é o momento onde o Senhor Jesus irá se reunir com o seu povo. Por isso que Apocalipse termina com o brado da igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A volta de Jesus, para quem está servindo a Deus, será o grande alívio, a semelhança daqueles anjos que recolheram Lázaro para o seio de Abraão. Nós vos exortamos, a palavra exortar significa aconselhar em amor, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Pois já existiam pessoas que pregavam que Jesus já tinha voltado, que a volta de Jesus já tinha acontecido, como por exemplo, os adventistas do sétimo dia creem nisso. Eles creem que Jesus Cristo já voltou, mas Ele voltou nas regiões celestiais e ninguém viu. Isso é uma mentira. A volta de Jesus será vista diante de toda a carne. Todo olho verá e toda língua confessará. Agora ele vai falar de episódios, de eventos, que serão grandes evidências de que Jesus está às portas verdadeiramente. Ou seja, sinais bíblicos. Ninguém de nenhum modo vos engane. Verso 3. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O primeiro sinal da volta de Cristo: abandono da fé. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Ou seja, a volta de Jesus vai ser antecedida por um período onde as pessoas irão aderir à fé e após um período de tempo abandonar a fé. Isso significa a palavra apostatar, significa dar as costas. Foi justamente o que Saul fez, ele deu as costas para Deus. Apostatar não é o fato de pecar, apostatar é o fato de pecar e não se arrepender. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina. A Bíblia diz que muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sem que primeiro venha a apostasia, e logo após a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha que coisa, aqui está no artigo definido, o homem da iniquidade, ou seja, o homem da perversidade.
Por isso que ele é uma espécie de encarnação do próprio Satanás. Ele estará cheio do próprio Satanás. Assim como Jesus Cristo disse a Filipe: Filipe, há quanto tempo estou convosco e você pede, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Da mesma forma, quem olhar para o anticristo vai estar vendo uma personificação do próprio Satanás. O filho da perdição, o qual se opõe, verso 4, e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ou seja, ele irá se opor ao verdadeiro culto a Deus. O objetivo dele é roubar a glória de Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso que é o abominável da desolação. É o espírito do anticristo governando nas igrejas. E é isso que o anticristo vai fazer. Ele vai se assentar no santuário como se fosse o próprio Deus. Ele vai ser adorado pelo mundo inteiro. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha esse assunto sempre nas suas reuniões com os irmãos em Tessalônica. As informações sobre a ascensão do anticristo, sobre a sua revelação. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, ele vai se revelar no período em que Deus determinou. Existe algo que detém a aparição do anticristo, mas a qualquer momento ele será revelado de uma forma que ninguém espera. Com efeito, verso 7, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, aquilo que estava oculto em relação à perversidade, isso que significa mistério. Algo que estava em oculto e então é revelado. O mistério da perversidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, existe uma ação espiritual por detrás dos governos mundiais. Existe uma ação espiritual, existe um mistério de maldade por detrás da geopolítica mundial. Então, será de fato revelado o iníquo. A palavra iníquo significa o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. É assim que o anticristo será destruído, com a volta de Jesus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, é segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais. Olha que coisa, com todo o poder o anticristo virá, e sinais e prodígios da mentira. A mentira produz sinais? Sim. A mentira produz prodígios? Sim. Uma pessoa pode entrar numa igreja onde um falso profeta está pregando e pode acontecer algo sobrenatural. Ela pode ser curada de uma enfermidade grave. Um grande sinal pode acontecer, mas isso não é prova de que Deus está naquele lugar. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, as pessoas que rejeitam a verdade serão enganadas pelo espírito da mentira. O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por esse motivo, olha que coisa, pois que Deus lhes manda a operação do erro.
Deus envia a operação do erro, ou seja, o próprio Deus entrega pessoas a crenças reprováveis para que elas não sejam salvas. Olha que coisa assustadora. Para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. São essas pessoas que serão dominadas pelo anticristo e adorarão o anticristo. As pessoas que não acolhem o amor da verdade para serem salvas, mas se deleitam na injustiça, se deleitam naquilo que não agrada a Deus. Agora vamos lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A primeira coisa, o anticristo aqui é apresentado na figura de uma besta. O que é uma besta? É um animal, é um monstro, é um animal feroz. Mas é importante que nós entendamos que essa besta aqui é vista dessa forma pelo apóstolo João através de uma visão espiritual. Essa besta é esse monstro no mundo espiritual. Porque muitas vezes no mundo físico essa besta será um homem de boa aparência, com terno e gravata, ou bem vestido, com aparência de piedade. Então aqui João está descrevendo o anticristo sobre a perspectiva espiritual. Vi emergir do mar uma besta, porque Apocalipse usa a figura do mar. Porque sua ascensão se dará num período de grande turbulência. As águas do mar significam turbulência. As águas do mar falam de uma multidão de águas revoltas. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:1 que os últimos dias serão dias difíceis, trabalhosos, tempestuosos, aonde o mundo estaria numa grande agitação. Águas agitadas são símbolo das nações não regeneradas. Está em Isaías 57:20. Nós já vimos como o apóstolo João faz muito uso do Antigo Testamento, de figuras do Antigo Testamento, pois era o que o povo de Deus conhecia na época. Então aqui nós vemos águas agitadas. Vi emergir do mar uma besta. O que significa isso? O anticristo vai vir de uma forma que ninguém espera. O anticristo vai surgir de forma inesperada e o mundo estará em desespero no período da sua ascensão. O mundo estará em colapso, o mundo estará um caos quando o anticristo ascender. O mundo estará num beco sem saída, numa grande tempestade. Então ele vai surgir trazendo a solução. Ele vai surgir trazendo paz aparente para aqueles que adorarem a ele. O anticristo, irmãos, é o braço de Satanás. Seus chifres, que vão ser descritos aqui, fala da sua força e suas cabeças, fala do seu governo para o mal. Ele irá governar o mundo inteiro. Que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ou seja, ele virá com o propósito de blasfemar contra Deus. Ele virá com o propósito de fazer oposição à igreja de Deus. Verso 2.
A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que significa essa figura desses animais? Ele irá incorporar todo o poder, força e crueldade dos impérios do passado. O apóstolo João aqui está trazendo uma figura que Daniel trouxe no seu livro. O livro do profeta Daniel é um livro que fala do fim dos tempos. E Daniel relata os quatro reinos que dominaram o mundo através de 4 animais ferozes. Esses reinos foram a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia e o Império Romano. E esses 4 reinos foram apresentados pelo profeta Daniel com 4 animais, lá em Daniel capítulo 7. 4 animais ferozes. Por isso o anticristo aqui é comparado a esses animais, mostrando que ele terá toda a força para o mal dos impérios, dos governos, do mundo inteiro. Ele estará cheio do poder de Satanás. Por isso aqui diz o verso 2: a besta que vi, o anticristo, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. O leopardo fala da agilidade, a velocidade. O leopardo é um animal muito veloz. Um animal que se destaca pela sua velocidade. O anticristo será alguém hábil nas suas decisões. Será alguém que irá se destacar. O pé como de urso fala da sua força. O anticristo será alguém que terá força sobre o mundo inteiro. E o leão, o rei da selva, a sua ferocidade, a sua capacidade de assustar pelo seu poder. E olha quem vai estar por detrás disso. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás vai dar a esse homem todo esse poder e toda essa autoridade. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que significa isso? É uma imitação da ressurreição de Cristo. Aqui, esse personagem, com todo o poder de Satanás, irá se destacar através de algo sobrenatural. Ele irá morrer e aparentemente irá ressuscitar. E isso irá atrair sobre ele a atenção do mundo inteiro. Pois o mundo verá isso que acontecerá com ele. Ele vai se distinguir como sobrenatural através de uma imitação da ressurreição. E esse fato é tão importante a respeito da figura do anticristo que João repete 3 vezes. Veja comigo o verso 12. Apocalipse 13, 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Veja o verso 14, ele vai repetir de novo essa afirmação que o anticristo será ferido de morte e irá ressuscitar. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, ou seja, uma adoração visível ao anticristo, aquela que ferida a espada sobreviveu. No judaísmo, quando você repete, você quer dar ênfase. João repete esse episódio, pois ele quer dar ênfase nele. Nisso que acontecerá com o anticristo. Ele irá morrer, ele vai receber uma ferida, um golpe mortal, mas ele irá ressuscitar.
Irmãos, o atual presidente do nosso país tem quase todas as características do anticristo. Ou seja, por mais que ele não seja o anticristo, e provavelmente não é, ele é um tipo de anticristo. Nunca na história do Brasil um político militarista ascendeu ao poder com o braço da religião. Isso é a forma que o anticristo irá ascender. De mãos dadas com a besta, que nós não vamos ver nessa semana, que emerge da terra, que virá com a aparência de cordeiro e irá falar como o dragão, o falso profeta. O anticristo representando os governos deste mundo, um líder político e militar, e o falso profeta de mãos dadas com ele, trazendo as pessoas para adorar a ele através de prodígios, através de sinais da mentira. Como foi que o atual presidente do nosso país ascendeu ao poder? Primeiro, ele se tornou o centro das atenções através de uma ferida de morte. Ele tomou uma facada, onde aparentemente ele iria morrer, se tornou o centro das atenções dos noticiários, então ele sobreviveu. E com o apoio dos falsos mestres, ele foi eleito. Ele fez campanha subindo num púlpito evangélico. A igreja evangélica que a sua esposa congregava. Ele foi ao púlpito ele foi eleito de mãos dadas com Edir Macedo, com R.R. Soares, com Silas Malafaia. Ele marcou reuniões e durou horas com esses homens. Por isso que aqueles que apoiaram esse atual presidente, e perceba, eu não estou aqui de maneira nenhuma apoiando algum lado político. Todos os lados políticos são do diabo. Mas aqueles que chegaram a apoiar de forma aberta esse homem, tenha certeza que não tem o Espírito Santo. Pois de Cristo esse homem não tem nem o branco do olho. E as atitudes dele demonstraram quem ele é. Numa pandemia, passeando de jet ski, dizendo que essa doença é uma gripezinha. Esse é o caráter do líder eleito pelos 50 milhões de evangélicos do nosso país. Eu me lembro que uma das primeiras reportagens que eu vi ele falando coisas obscenas com a repórter que estava entrevistando ele, eu falei, meu Deus, como é que existe pastor que apoia um homem desse? Um homem imoral, um homem totalmente corrupto, que foi eleito dizendo que era honesto, e agora já tem vários indícios de corrupção. Então nós vemos aqui, voltando para o texto, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, olha o perigo de olharmos para sinais, de olharmos para aparições espirituais. Irmão, se você for no candomblé, numa sessão do candomblé mesmo, aquele candomblé pesado da ilha, você vai ver demônio. Você vai ver aqueles Oxum lá caminhando naquele terreiro, você vai ver. Não é porque aquele lugar tem uma aparição espiritual que é de Deus. Não, de maneira nenhuma. O que diz que o lugar é de Deus ou não é por aquilo que é pregado e por aquilo que é vivido. Por que eu estou falando isso? Porque João Batista não produziu nenhum sinal e foi o maior homem nascido de mulher. Quando Jesus disse que Nicodemos deveria nascer de novo,
foi justamente porque Nicodemos veio ter a noite com Jesus e disse: Mestre, bem sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se você está me seguindo por sinais, tenha certeza que você vai se enganar. Em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus não está aqui nem acolá, Nicodemos, está dentro de você, está dentro do servo de Deus. O reino de Deus não está nos sinais, o reino de Deus está na verdade. Quando perguntaram a João: João, quem é você? Eu sou uma voz do que clama no deserto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, disse assim: os judeus buscam sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós, sabedoria de Deus e poder de Deus. Vocês sabiam, irmãos, que os judeus estão esperando o Messias até hoje? Vocês sabiam que para a maioria dos judeus, Jesus, esse rabino, antes de vir para cá eu estava assistindo o filme do Evangelho de Lucas, é tão bonito a forma que Jesus nasceu, de um jovem casal, Maria Virgem, recebendo a aparição do anjo. E para os judeus, o Jesus que nasceu pelo poder do Espírito Santo, que viveu, que morreu na cruz e ressuscitou, não é o Messias. E eles ainda estão aguardando o Messias. Quem você acha que eles estão aguardando para adorar como o Messias? O Anticristo. É ele que está sendo esperado pelos judeus. Por quê? Porque os judeus pedem sinais. Os judeus estão atrás de sinais. E Jesus Cristo disse: essa geração incrédula e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra, e ao 3º dia ele ressuscitará. Qual é o grande sinal para a humanidade? O Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o grande sinal de Deus para o homem? Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Agora vá e viva por amor a Ele. Por mais que caia fogo do céu, por mais que faça chover milagre, o sinal de Deus para o homem é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqueles que seguem os olhos serão enganados. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, e é a convicção daquilo que se espera. Aqueles que vivem por vista serão enganados. E adoraram, verso 4, o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Perceba qual é o propósito. Qual será o propósito desse grande sinal do mal? Desse homem que irá surgir do nada, que ascenderá ao poder, aparentemente morrer e ressuscitar. Levar as pessoas a adorarem a Satanás. Para quem você acha que o atual presidente do nosso país guia as pessoas? Para mais perto de Cristo? Não. Para mais perto de Satanás. Ele estimula a violência. Ele estimula o porte de armas. Ele estimula várias atitudes loucas, aproximando, levando as pessoas a adorar a besta.
E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: olha o que o anticristo irá produzir e o que o espírito do anticristo produz. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É isso que o espírito do anticristo quer produzir. Ele quer ser o centro das atenções. Quem é semelhante a esse homem? É o espírito do anticristo que tira a adoração a Cristo. É o espírito do anticristo que nos faz querer ser o melhor em tudo. Por que você tem que ser o melhor? A Bíblia diz, porque você tem que ser o maior. A Bíblia diz, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. O anticristo produz orgulho e vanglória. Quem é semelhante à besta? Você viu isso em Jesus? Não. Jesus, quando fazia um grande milagre, onde as pessoas saíam glorificando a Deus, ele dizia: vá e não conte para ninguém. O anticristo, ele produz orgulho e vaidade. Jesus Cristo, ele produz o oposto: mansidão e humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem é semelhante à besta? É isso que o espírito do mundo produz. Ele quer que você seja o melhor. Ele quer que você seja o maior. Por que isso? Se o que diferencia você do homem mais pobre, do homem mais rico, é 7 palmos debaixo do chão. Se todos se encontram na morte, por que tanto orgulho? Por que tanta vaidade? Por que se achar superior a alguém, sendo que nós somos pó, viemos do pó e ao pó voltaremos? Essa é uma verdade. O irmão Paulinho nos mostrou esses dias um vídeo de um túmulo, de um corpo com 3 anos que foi sepultado. E do homem mais rico ao homem mais pobre, a realidade é aquela. Aquela coisa ridícula, aquela coisa horrível, cheia de bicho, fedendo. É isso que vai acontecer com a nossa aparência, que muitas vezes damos tanta importância. E o que de fato tem valor é o que está aqui dentro do nosso coração. Por isso que 1 Samuel 16:7 foi uma das primeiras palavras que Deus mais falou comigo, porque eu era muito vaidoso por causa do ambiente de academia. 1 Samuel 16:7 diz assim: não atente para a tua aparência, nem para o tamanho da sua estatura. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aquilo falou muito comigo. Porque não importa nossa aparência, não importa nossa condição física, o que importa para Deus é o nosso coração. E são os limpos de coração que verão a Deus. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. A boca fala do que o coração está cheio. Mas olha o que está escrito aqui: foi-lhe dada. Foi-lhe dada. Até o poder do anticristo, até o poder de Satanás é dado por Deus. Nós lemos em 2 Tessalonicenses que é Deus que manda a operação do erro. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. É isso que o anticristo vai falar. Grandes blasfêmias, grandes arrogâncias. É isso que o homem sem Cristo fala. Grandes blasfêmias, grandes arrogâncias. E autoridade para agir 42 meses. Irmãos, o período da grande tribulação, ele é apresentado por um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. 42 meses fala de 3 anos e meio. Fala do período aonde o anticristo vai perseguir
completamente os cristãos. Sabemos que esse número não é literal, ele é simbólico. Não necessariamente serão 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, mas o propósito é revelar uma divisão que vai acontecer no período da aparição do anticristo. Daniel, capítulo 9, verso 27, vai falar de um pacto que ele vai fazer. Mas vai falar também da quebra desse pacto que ele vai fazer. Ou seja, ele irá se apresentar como um homem de paz. Ele vai se apresentar como um homem bom. Mas depois ele vai tirar sua máscara e vai se revelar como um homem perverso e cruel, que irá torturar os cristãos, perseguir a igreja e destruir aqueles que servem a Deus. Então, para agir 42 meses, ele vai agir por um período de tempo, mas é um período de tempo delimitado por Deus. Ele só vai agir até onde Deus permitir. Vai chegar um momento em que o Senhor Jesus voltará e o destruirá com o sopro da sua boca. Por isso que diz aqui, 42 meses, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. É isso que o espírito do anticristo produz. É isso que o anticristo produz, blasfêmias contra Deus. Palavras que ofendem a Deus. Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Por isso que o propósito de Satanás é difamar o nome de Deus, é difamar a igreja de Deus. O tabernáculo representa a presença de Deus. E o propósito do inimigo, o propósito do anticristo é justamente blasfemar contra Deus e contra os servos de Deus. E difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele irá se opor a Deus e ao seu povo. Verso 7. Foi-lhe dado também, olha que coisa, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, Deus vai entregar os santos nas mãos do anticristo para serem mortos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nós somos entregues como ovelhas para o matador. Existem momentos em que Deus nos livra da morte. Existem momentos em que Deus nos livra na morte. E nesse caso aqui, o livramento vem justamente com a morte. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, será um líder mundial. Ele irá governar o mundo inteiro. Isso está muito prestes a acontecer. E eu e você estamos tendo tempo para nos prepararmos, para depositarmos o nosso tesouro no céu e o nosso coração lá. Porque nesse momento aqui, provavelmente nossos bens serão confiscados. Todo o patrimônio que você adquiriu vai lhe ser tirado. Se eu não me engano, é no livro de Hebreus, capítulo 10, que fala que irmãos nossos aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. A retirada de todos os seus bens. Por isso que quem não estiver com seu tesouro no céu não vai suportar esse momento de perseguição aqui na terra. Muitos que sentaram juntos na igreja, um vai morrer por amor a Cristo e o outro vai dizer: o anticristo é o Senhor. Eu não abro mão dos meus bens, eu não abro mão do meu conforto, eu não abro mão dos meus prazeres.
Por isso que cada vez mais temos que adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele é. E agradecer também quando Ele tira. Como Jó disse, Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Mas perceba que esse todos aqui tem uma atenuante. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, adorá-lo-ão todos os que não foram regenerados. Adorá-lo-ão todos os inconversos. Todos eles irão se prostrar e adorar a besta, o anticristo. E esse versículo é lindo porque nos ensina que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Ele amou um povo e escolheu um povo antes da fundação do mundo. Como a cruz de Cristo é algo que glorifica a Deus. Como a cruz de Cristo não foi um acidente de percurso, mas foi um momento programado na mente de Deus antes da fundação do mundo. Deus escolheu ser glorificado na cruz de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu não decidi saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O pastor falou aqui na sexta-feira passada sobre o exemplo de um homem que está preso, totalmente insatisfeito, e um homem que está preso num lugar onde tem as telas que ele mais admira. Esse lugar para ele não é uma prisão, é um privilégio, porque ele está contemplando as obras de arte que ele sempre admirou. A mesma coisa, duas pessoas podem estar no mesmo lugar e uma pode estar contemplando a Cristo e tendo maravilhosas experiências com Deus, e outra totalmente distante de Cristo. Por isso que nós precisamos enxergar, irmãos, a beleza da cruz, contemplar todos os dias esse momento maravilhoso, aonde agradou ao Senhor moer Jesus, para que o seu sangue fosse respingado sobre a nossa cabeça. Como nós devemos valorizar esse momento e contemplar a beleza da cruz. Como Jesus Cristo sofreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna, que foi morto desde a fundação do mundo. Maravilha saber que Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que vai motivar esses cristãos aqui a serem fiéis, por mais que em algum momento já tenham sido infiéis. Por isso, não permita, irmão, que os erros do seu passado atrapalhem a sua fidelidade no presente. Marcos foi um jovem que o apóstolo Paulo não queria levar ele na primeira viagem missionária. Mas depois ele diz: olha, traga Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Se você já cometeu equívocos no passado, isso não significa que você está impedido de ser uma bênção no presente. Basta que haja uma palavrinha: arrependimento. O apóstolo Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, foi quem pregou o primeiro sermão da igreja em Pentecostes. E foi cheio do Espírito Santo. E disse diante do Sinédrio. Ele negou a Jesus diante de uma criada. E depois ele disse diante do Sinédrio, diante de pessoas que podiam tirar a vida dele.
Ele disse: em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. E a Bíblia diz que o próprio Sinédrio, vendo a intrepidez com que Pedro e João falavam isso, sendo eles indoutos, reconheceram eles que estes pescadores haviam estado com Jesus. Porque havia neles mudança, havia neles novo nascimento. Por isso, você já teve um encontro com Cristo no Calvário. Você já parou e contemplou esse dia onde todos os seus pecados foram punidos em Jesus e o castigo que te traz a paz com Deus recaiu sobre ele. Aonde você contempla aquele que de verdade te ama, com um amor incondicional, com um amor fiel, com um amor eterno, com um amor que nunca abandona. Esse amor é o amor que o mundo despreza, mas é o único amor verdadeiro. Porque Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agostinho dizia que Deus ama cada filho de Deus como se só existisse Ele. Ou seja, quando Jesus estava morrendo na cruz, é como se só existisse você. E Ele estava pensando em você na cruz. Pois ao mesmo tempo que Ele era um frágil homem, Ele era o todo-poderoso Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Ele pode ter uma reunião secreta, particular, daqui a meia hora comigo e com você, quando a gente chegar em casa e dobrar o nosso joelho, e atender da mesma forma uma família que está em desespero no Afeganistão, com medo de ser devastada pelos talibãs. Porque Ele é onisciente e onipresente. Jesus, quando estava morrendo na cruz, estava pensando naquele ladrão do lado dele, mas Ele estava pensando particularmente em mim e em você. E é isso que faz com que as nossas aflições sejam leves e momentâneas. Porque, pelo que Ele fez na cruz, nós temos a esperança de que nos espera um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vamos concluir. Se alguém tem ouvidos, ouça. Por que Ele conclui com essa afirmação? Porque nem todos têm ouvidos para ouvir. Nem todos vão dar crédito. Como é que Isaías 53 começa o seu capítulo? Quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, o Messias começa a ser descrito com a sua rejeição. A mensagem de Deus começa a ser apresentada pela sua rejeição. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem dará crédito a essa ação do mal que está acontecendo no cenário da geopolítica mundial e no cenário religioso? Somente os escolhidos de Deus, que irão se preparar e entender de uma vez por todas que se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como é que você pode ler uma passagem dessa e ficar fantasiando um casamento perfeito? Um casamento blindado? Como é que você pode ler uma passagem dessa e ficar esperando uma vida dos sonhos? Onde você vai fazer um cruzeiro na Europa e vai ter um bom emprego, uma boa casa e uma vida feliz. Como é que você pode criar essa expectativa, sendo que o que espera a humanidade é isso daqui? São dias difíceis, são dias turbulentos. Por isso que passagens como essa estão escritas para tirar nossa esperança da terra e colocar nossa esperança no céu. Colossenses 3:1 diz: pois já ressuscitamos juntamente com Cristo, busquemos, pensemos nas coisas que são do alto. Porque quando elevamos nossos olhos para os montes,
e perguntamos: de onde virá o meu socorro? Entendemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Por isso que ele diz aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o mundo que você vive. É um mundo que está em caos, é um mundo que está em colapso, é um mundo que está à beira da destruição, é um mundo que está repleto de aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que Demas abandonou a Paulo? Talvez se Demas estivesse numa realidade como a nossa, ele nunca abandonaria a igreja. Demas abandonou a Paulo porque ele estava num momento de perseguição. E no momento de perseguição, o amor ao mundo é revelado. E a Bíblia diz: se alguém amar o mundo, se alguém amar as concupiscências do mundo, se alguém amar as luxúrias do mundo, se alguém amar a forma de pensar do mundo, se alguém amar os prazeres do mundo, a mente do mundo. Qual é a mente do mundo? Fique rico. Fique rico. Seja feliz. Não seja santo, seja feliz. Usufrua de todos os prazeres. Seu casamento não está bom, arruma outro. Seu emprego não está bom, bota na justiça e arruma outro. Seja feliz, não se preocupe em ser leal. Ninguém é leal mesmo. É o mundo em que nós vivemos. E se alguém pensa assim, se alguém vive assim, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está nele, ele não vai morar na casa do Pai lá no céu, onde há muitas moradas. Por isso que ele diz aqui: se alguém tem ouvidos, ouça. Olha o verso 10. Concluindo. O que ele diz aqui é: os santos não serão poupados, serão preservados na fornalha, como foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas os santos não serão poupados da grande perseguição. Se alguém leva para cativeiro, verso 10, para cativeiro vai. É isso que ele está dizendo. É isso aqui mesmo que ele está dizendo. Não tem muita interpretação, não tem grego, não tem hebraico, é isso aqui. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Por quê? Porque cada vez que um santo morre, o nome de Deus é glorificado pela fidelidade desse santo. É por isso que está escrito no Salmo 106, verso 15: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus fiéis. É o momento onde o cristão está chegando em casa. Por que que Estevão, quando estava morrendo, viu Jesus de pé? Porque naquele momento Estevão estava chegando na casa do Pai. Tem muitas pessoas que pegam uma passagem do Evangelho que diz: e alguns não provarão a morte até que venha vir o reino de Deus. Outras pessoas falam: não, eu não vou passar por isso não, eu vou ser arrebatado. Porque as pessoas, normalmente as pessoas que amam essas doutrinas no seu coração, são as pessoas que o apóstolo Paulo disse chorando em Filipenses 3,17, são os inimigos da cruz de Cristo. Eles não são inimigos de Cristo, eles gostam de Cristo, gostam de doutrinas, mas eles não gostam de sofrimento. E Jesus disse que seguir a Ele inevitavelmente nos custará sofrimento. Se alguém, ele não obrigou, ele perguntou: se alguém quiser, é condicional, eu não lhe obrigo, mas eu te digo que existem implicações ao me seguir. Se alguém quiser me seguir, Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz.
é possível tomar a cruz sem sofrer? Não. Nós gostamos da parte que Enoque andou com Deus, mas não gostamos da parte que Enoque estava crucificado com Deus também. Gênesis 5:24 está paralelo a Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se você é de Cristo, você não pode ter paixões. Elas devem estar crucificadas. É isso que significa seguir a Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lute contra você mesmo. Suas paixões vão fazer guerra contra a sua alma. E você precisa da armadura de Deus para vencer. Negue-se a quem? Você. O coração enganoso está em você. A luta acontece dentro de você. Então Jesus disse, negue-se a você. Tome a sua cruz. Está vendo como eu morri? Não foi doloroso? Da mesma forma, você deve morrer para o seu eu, morrer para os seus desejos, morrer para as suas paixões, morrer para os seus sonhos, morrer para as suas ambições humanas. Tome a sua cruz. E depois, você olha para mim, todo crucificado, e você me dá a mão, sangrando por amor a você, e siga. Até onde? Até o Calvário. Quando a Bíblia diz em Gálatas 5:22, do fruto do Espírito, a palavra fé é a palavra fidelidade. Se Deus é fiel, nós também devemos ser fiéis. É bonito uma noiva que trai o marido? É bonito? É elegante uma noiva trair o seu marido? Mas, irmão José, por que você está falando com isso? O que é que isso tem a ver? Foi isso que Tiago disse. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Qualquer coisa que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, Deus é fiel, mas nós também precisamos ser fiéis, porque nós somos casados com Cristo. Ele é o nosso noivo, nós somos a sua noiva. Nós também precisamos ser fiéis, porque o adultério é pecado. E o pior adultério não é o adultério físico, é o adultério que acontece aqui, ó, no nosso coração. Quando a gente abandona o primeiro amor. Normalmente, quando a esposa ou o esposo esfria o amor pelo marido, tem um problema. E algumas vezes esse problema se chama amante. Por que você está falando isso, irmão José? Normalmente, quando nosso amor por Cristo se esfria, que é o nosso marido, é porque a gente está se enamorando com um amante chamado mundanismo. A gente está traindo ele como uma prostituta descarada. Desculpe o termo. Mas ele escreveu, ele usou o profeta Oséias, escreveu o livro de Oséias para nos mostrar que mesmo diante dessa infidelidade tão escancarada, ele está de braços abertos para nos receber. E para nos dizer, vá e não adultere mais. Vá e não coloque mais suas afeições no mundo. Não coloque mais suas afeições no dinheiro. Não coloque mais suas afeições em relacionamento nenhum, a não ser comigo. Jesus exige exclusividade. Se alguém ama o seu pai e a sua mãe, não é digno de mim. Se alguém ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz
e vem após mim, não é digno de mim. Por isso que nós precisamos acordar. Porque o que levou Daniel a ser íntegro na boca do leão foi uma vida de integridade. O que levou Sadraque, Mesaque e Abidnego a não se acovardarem diante da fornalha foi uma vida de fidelidade. E o que vai nos preparar para esse momento, para esses momentos, é uma vida de fidelidade com Deus. E enquanto a vida, há esperança de abandonarmos o amor ao mundo e nos voltarmos para o amor de Deus, que nos constrange, como constrangia o filho pródigo. Que mesmo quando a gente vem para os braços de Deus sujo, fedendo, com a lama do pecado ainda, com a mão toda suja de pecado, de uma forma totalmente asquerosa aos olhos dele, se houver arrependimento sincero, ele nos recebe, ele nos perdoa, ele não joga o nosso pecado na nossa cara, e ele nos dá uma nova vida e ainda faz uma grande festa, porque a festa dos céus, quando um pecador se arrepende. Concluindo, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos em morrer por amor a Cristo. Mas, irmão José, hoje não tem ninguém aqui com a espada na nossa cabeça para nos matar. Mas tem você, para você matar. Esmurrar o seu próprio corpo, para que naquilo que você acredita, você não seja reprovado. É necessário que mortifiquemos a nossa carne para vivermos cheios do Espírito Santo. Por mais que não sejamos perseguidos ainda da forma que está descrito aqui no Apocalipse, nós precisamos morrer como um mártir a cada dia. Quando a nossa carne gritar, faça isso, você pregar para você mesmo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Rapaz, eu até estava com a vontade de fazer isso. Mas, ô Senhor, me ajuda. Eu não posso. Isso é ser cristão. Minhas vontades não podem mais me dominar. Agora entra o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Que é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de governar a nós mesmos por meio dele. Domínio próprio. Isso é ser mártir. Por isso todo cristão é um mártir. Todo cristão está crucificado. Os que não estão sendo mortos pela fé estão morrendo para si mesmo a cada dia pela fé também. Quando você recebe o salário, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Quando você vai, quando sua carne quer que você responda, uma pessoa mais velha, com a forma desrespeitosa, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Quando você se sentir inclinado a uma paixão, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Por isso que ser cristão nunca foi fácil. E se alguém disser, é mentiroso. Lembra do filme O Peregrino? O que chegou na porta do céu pelo caminho fácil, entrou. Aquele jovem chamado Ignorância, que foi para o céu com a mão na cabeça, e ainda tinha gente remando para ele no barquinho. Ele entrou no céu?
Não. Mas foi fácil para ele chegar na porta do céu. Mas ele não entrou. E como foi que o cristão e esperança chegaram na porta do céu? Nem barco para eles tinham. Eles foram nadando. Afundaram. Aparecendo eu e Adams nadando no porto. Afundaram, aí depois Esperança pegou ele. Depois eles subiram, debaixo de muita luta. Foram nadando. Quando chegaram do outro lado, na cidade celestial, cansados de tanta labuta, eles então entraram no reino. Porque importa-nos que através de muitas tribulações ingressemos no reino dos céus. Olha, irmãos, ano passado, quando eu e Quinho demos entrada no processo de habilitação, Calmon e o pastor falou assim, é rapidinho. 3 meses você já está com habilitação. Eu digo, rapaz, é muita fé. 3 meses? Vamos lá, meu irmão. Oh, meu pai, já vai fazer 1 ano. A gente já está chegando no final de 2021 e que ainda está sem habilitação. A minha saiu tem pouco tempo. Porque tudo pra gente é difícil. 3 meses seria para uma pessoa normal. Para mim, fraquinho, é de 1 ano em diante. Que a Bíblia diz, em tudo somos atribulados. Mas em tudo somos agraciados. Porque a bondade e a misericórdia faz o que com a gente? Nos persegue. Por que Quiquinho perdeu na prova da autoescola prática? Porque ele tem que evangelizar o professor. Ele vai ter que evangelizar o examinador que vai fazer a prova que ele vai repetir. Esse é o propósito. Ele, inclusive, já vai com o folheto da igreja. Ele vai entrar no carro e falar, ó, meu irmão, eu estou aqui com um propósito. Eu vim lhe entregar essa mensagem da parte de Deus. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Isso é o que? A bondade e a misericórdia do Senhor nos fazendo o quê? Nos perseguindo em cada prejuízo, em cada problema, em cada aflição. Na hora a gente não quer ver que a bondade nos perseguindo. A gente só quer dizer que a bondade está nos perseguindo quando a gente ganha dinheiro, quando a gente tem vantagens, quando a gente tem lucro. Mas eu estava subindo a ladeira de Santa Maria e vi a bondade perseguindo o irmão Fábio no carro quebrando. Isso é o que? Graça. Isso é graça. Para nos mostrar que o que nós temos é muito grande comparado com essas pequenas tribulações que estamos passando. Isso tudo que passamos é muito pouco comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Cristo em nós, a esperança da glória a Deus. Vai ser maravilhoso. Imagine uma pessoa que passou uma vida de privações e ganha na Mega Sena. Ela pode comer no restaurante que ela quiser. Ela pode entrar no shopping. Ela nunca teve uma roupa. Ela pode comprar a roupa que ela quiser. Ela pode comprar o carro que ela quiser. Essa comparação ainda é muito pouca. Porque uma pessoa que ganha na Mega Sena, tudo que ela usufruir vai estar contaminado pelo pecado. Mas a verdadeira Mega Sena é chegar no céu. Porque do dia para a noite estaremos numa realidade que não é lícito ao homem nem falar as glórias do céu. Quando Jesus exortou a igreja de Laodiceia, ele exortou com a pompa maior do que eles tinham. É assim que termina a carta de Apocalipse de Jesus à igreja de Laodiceia. Jesus está pensando, vocês estão pensando que isso aí é riqueza? Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no meu trono, como eu me assentei no trono do Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é, o que Deus tem para vocês é
muito maior do que o lixo que é o salário de Messi. Muito maior do que o lixo que é a fortuna de Neymar. Por que você acha que Moisés renunciou a tudo? Porque ele gostava de sofrer? Não. Hebreus 11, 27 diz, ele tinha em vista a recompensa. Ele já contemplava o galardão. Por isso que ele renunciou os prazeres transitórios do pecado e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Aparentemente ele era bobo, mas Hebreus diz, não. Pela fé ele já acreditava que o que esperava ele era muito melhor. A fé faz isso. Nos dá a verdadeira sabedoria. Abraão, quando ele obedeceu a Deus, indo para o deserto, sem questionar, ele não foi também a troco de nada. A Bíblia diz em Hebreus 11:10 que ele aguardava a cidade, que o arquiteto e edificador é Deus. Abraão já sabia, não, eu estou indo para um deserto, mas eu creio que o meu Deus está preparando uma cidade muito melhor do que esse deserto que eu estou passando aqui. É isso que o cristão espera. E é isso que nos consola nas aflições. Saber que um dia, daqui a pouquinho, só mais um pouquinho de tempo, e Deus irá enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Porque se esperarmos de Cristo somente nessa vida, nós não vamos ter nem o consolo que vem do céu, nem o consolo que vem da terra. Porque o mundo não nos consola mais, porque a gente não pode mais sentar no bar e tomar uma garrafa de cerveja como ímpio. A gente não pode mais ter os prazeres do ímpio, aí a gente fica triste. Aí, pelo fato da gente não estar se entregando ao Senhor de todo o coração, a gente também não pode desfrutar, como a irmã Marcinha orou aqui no domingo, das bênçãos espirituais que já nos foram dadas em Cristo Jesus. Então a gente fica insatisfeito com as coisas de Deus e insatisfeito com as coisas do mundo. É o crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Não pode. Buscar-me-eis e me encontrareis quando? Quando me buscardes, de que forma? De todo o coração. Para que quando o mundo nos diga, você não tem isso, você diga, mas eu tenho isso. Que é muito melhor. Muito melhor do que essa bagatela do que você está me oferecendo nessa vez. É o que Cristo me oferece. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós já fomos, no momento da regeneração, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. A grande questão é, nós estamos tendo olhos para ver essas bênçãos? É como uma pessoa que está passando necessidades, ela olha na carteira, acha o cartão e aí vai no banco, olha o saldo, tem 50 mil. Meu Deus, eu estava devendo IPVA. É o meu caso. Eu vou achar isso. Não, eu estou devendo IPVA mesmo. Esse cartão ainda vai aparecer. Meu Deus, eu estou devendo IPVA, eu estou devendo aquilo tem 50 mil. Meu Deus, eu estou murmurando, eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a alegria da salvação, eu tenho a paz que excede todo o entendimento, eu posso dobrar o joelho e chamar o Criador do céu e da terra de Pai. Glória a Deus. Meu Pai abriu o mar vermelho, meu Pai fez o sol parar, meu Pai multiplicou pão e peixe, meu Pai fez morto ressuscitar. Olha que coisa linda, irmão. Ele é o seu Pai. Glória a Deus. Essas são as bênçãos espirituais. Uma delas é ter o privilégio de chamar Deus de Pai. Amém, Jesus. O perdão dos nossos pecados. O dom de Deus que é o Espírito Santo. Tantas bênçãos, irmãos, espirituais. O privilégio de evangelizar, falar do amor de Cristo. O privilégio de ler a Bíblia. O privilégio de orar por um irmão. Amém.
Isso tudo é privilégio da parte Glória de a Deus. Deus. Glória a Deus. Privilégio de ter um irmão, porque o pai não é seu, o pai é nosso. Glória a Deus. O privilégio de ter uma família. Então nós temos tantas bênçãos. E eu peço que Deus abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos todas essas bênçãos. Para redescobrirmos a maravilha de ser um cristão. Porque muitas vezes, infelizmente, quando a gente perde a alegria da salvação e o primeiro amor, a gente passa o testemunho que ser cristão é chato. E aí, fulano, tá indo para onde? Tô indo para a igreja. É mesmo, fulano, com essa cara? É. Tão difícil ir para a igreja. É mesmo, fulano. E vem cá. Esse Jesus que morreu pelos seus pecados, fulano, que vai te levar para o céu, vai te dar vida eterna, que te dá todas as coisas, é assim que você vai... É. Que testemunho a gente dá. Aí o ímpio está indo ver Bahia e Sergipe. Tá pulando, botou a camisa na cabeça. Eita! E a gente está indo para casa de Deus. E a gente se esquece do que Davi nos ensinou. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos, irmãos, redescobrir a alegria de ser cristão. Amém. Deus. Glória Colocar o nosso prazer aonde ele deve estar. Sabia que o prazer não é pecado? Não. Depende aonde ele vai estar. O justo tem o seu prazer aonde? Salmo 1:3. Na lei do Senhor. Então sentir prazer não é pecado. Tem prazer que é bom. O prazer de agradar a Deus. O prazer de meditar na palavra de Deus e receber uma revelação de Deus. O prazer de estar mais próximo de Deus. O prazer de sentir a presença de Deus. O prazer de desfrutar um alimento na companhia de Deus, sabendo que aquele alimento foi resposta de oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, sentir prazer não é pecado. Deus criou o homem para sentir prazer nele. Para desfrutar da companhia dele. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus nos encha do Espírito Santo e nos dê a alegria da salvação. E nos mostre que nós não somos coitadinhos. Nós somos mais do que vencedores. E os ímpios têm que sentir inveja da nossa riqueza. E não nós olharmos para a ilusória prosperidade deles. Nós temos que olhar para os ímpios e dizer como Paulo disse ao rei Agripa. Eu queria que você fosse igual a mim, exceto as minhas algemas. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Ó Deus, que essa seja uma noite de retorno ao primeiro amor. Que essa seja uma noite, Senhor, de alegria da salvação. Que essa seja uma noite, Senhor, de prazer em ser cristão. Como é prazeroso, Senhor, ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque. Como é prazeroso, Senhor, sentir a Tua presença. Nós oramos nessa noite da mesma forma que Davi, Senhor. Não me expulse da Tua presença. Nem retire de mim Teu Santo Espírito, Senhor. Restitui-nos a alegria da Tua salvação. E sustenta-nos com o espírito disposto a Te obedecer. Oh Deus, que possamos redescobrir as nossas riquezas. Elas já nos foram dadas. Nossas riquezas em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja com o Espírito Santo e nos prepara para a volta de Jesus. Amém. Como uma noiva que está se adornando para o seu noivo. Que possamos ser adornados, santificados, lavados e remidos no sangue de Jesus, para que possamos nos encontrar nas grandes bodas do Cordeiro, que acontecerá em breve.
para a tua glória, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus, por todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória Graças a Deus. Saúde, Amém. sermão, cumprimento o santo. E diga para ele, irmão, você já é rico. Glória a Deus.